um jogador brasileiro que atuou no Uzbequistão, né, o ano passado, inclusive quando a seleção uzbeque conseguiu a tão sonhada vaga para a Copa do Mundo. É a primeira vez que o país da Ásia Central estará, né, na principal competição de seleções do planeta. Jonathan, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. Imagina, um prazer todo meu aí estar falando com vocês aí, falar um pouco da minha experiência no Uzbequistão também, um pouco da minha carreira e do momento atual também. Obrigado pelo convite aí. Tá certo. Bom, Jonathan, vamos começar pelo começo, então. Como que você foi parar no Uzbequistão, né? Como que se deu essa transferência? Você jogou lá o ano passado, né? Isso, vamos lá. Eu estava jogando no Aves, na primeira divisão de Portugal, e aí foi um treinador português para o Pakhtakor, que é o maior time do Uzbequistão, né? E aí ele me ligou, perguntou se eu tinha interesse, só que como eu estava jogando em Portugal, eu fiquei naquela, né? Não conhecia muito o país, não conhecia muito a cultura, né? E aí comecei a dar uma pesquisada, assim, sem compromisso. Aí eu vi que era um time que estava jogando a Champions League da Ásia, vi que era o maior time do país, vi que era na capital também, que tem muita estrutura capital. E aí o auxiliar dele já tinha trabalhado comigo, que é português também, o Marco Leite. E aí eles me ligaram várias vezes e eu acabei aceitando o convite daí. E aí fomos para lá, né? E aí, como que foi lá a experiência, por exemplo, em termos de infraestrutura, estádios, centros de treinamento? Porque assim, né, o Uzbequistão nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 10 anos, mudou demais, né, o país como um todo, até em termos de governo, né, agora o país está se abrindo um pouco mais para o mundo, e em termos de estrutura do futebol, por exemplo, ou seja, você chegou a ficar surpreso, vamos dizer assim, com essa classificação da seleção do Uzbequistão para a Copa, não? Cara, eu gostei muito, assim, do país, tá? Principalmente da capital ali, que é bem grande, Tashkent tem em torno de 8 milhões, eu acho, de habitantes, então tem muita estrutura, assim, minha família gostou também. O campeonato eu gostei bastante, bastante torcida, tem acho que 5 ou 6 times grandes, assim, que colocam 30, 40 mil quase todos os jogos, bem organizado, assim, gostei bastante. E a classificação deles, por exemplo, por eu estar no Pakhtakor, que era o maior time do país, tinha muito jogador na seleção. A grande maioria dos jogadores da seleção era do meu time. Então, assim, a gente conversava com eles, óbvio, sobre a expectativa e até mesmo eles estavam ansiosos, assim, para fazer história, né? Claro. E sabiam que estavam próximo disso, né? Então, assim, os jogadores que estavam no meu time, assim, tinham uma qualidade que dava para ver que tinham condição até de ir para fora, assim. E aí eles acabaram por classificar e classificaram bem tranquilo até, assim, não foi uma classificação difícil, foi até uma classificação antecipada, né? E agora tá o Cannavaro de treinador deles, né? Que é o italiano aí. Ou seja, o Cannavaro vai fechar a casinha, né? Ele é muito bom em montar defesas, né? O Uzbequistão que vai pegar Colômbia, vai pegar Portugal, né? Na primeira fase da Copa. Com Sim. certeza a gente acha que pode imaginar um time bastante fechado, né? Assim, o campeonato lá em si, assim, é bem intenso, assim, né? Óbvio que comparar a parte técnica com os outros campeonatos é um campeonato diferente, né? Com certeza, mas um campeonato, assim, bem intenso, assim, eu gostei de jogar. Bom, a gente tem como referência o Kuzanov, né, que está lá no City, na Premier League, mas desses outros jogadores que jogam lá no país, que é a maioria, realmente, como você disse, tem algum nome, alguém que você destacaria aí como uma eventual surpresa, de repente, na Copa? Cara, tem o centroavante que estava no meu time, que ele chama Igor. E ele é muito bom jogador. Ele foi até artilheiro do campeonato ano passado. E ele foi vendido, se eu não me engano, para um time do Irã agora. Ele se destacou, a gente foi campeão da Copa e foi vice do campeonato. E ele fez bastante gol, um jogador já experiente, tem uns 30 anos assim, pé canhoto, forte, finaliza bem. Eu acredito que talvez ele possa ser referência assim no ataque. Tá certo. E lá no Uzbequistão, Jonathan, no caso dos estádios, os campos, os centros de treinamento, a coisa já está bastante modernizada, não? Como que você avaliaria isso? Eu não sei nos outros times, tá? Mas eu posso falar pelo meu time que quando nós chegamos lá, eles estavam construindo um CT novo.
Então, eles tinham já um CT, que tinha toda a infraestrutura, tinha um espaço, mas tinha algumas coisas antigas ainda. Mas quando nós chegamos lá, e até foi um pedido do treinador, quando ele foi contratado acho que uns 2 meses antes da gente se apresentar. Então, ele pediu que o clube investisse na estrutura. Então, eles reformaram todo o CT e foi questão de, cara, muito rápido, assim. Muita gente trabalhando, assim, direto, e o CT se transformou em 3, 4 meses em outra coisa, assim. Então, por exemplo, tinha 4, 5 campos de treino. A gente sabe lá que neva também no inverno, então tem a dificuldade também desse período do inverno aí. Mas academia grande, tinha os quartos para dormir, concentrar no CT, vestiário grande, tinha piscina, tinha sauna, tinha toda a parte de fisioterapia para te fazer como tu fazia na Europa. Tá certo. Bom, e você, claro, que já passou por vários países, né? Você já falou de Portugal, aqui no Brasil, também na Índia e tal. Em termos de torcida, né? Como que tem essa relação lá da torcida com o futebol? E, claro, imagino também que você possa descrever alguma coisa sobre a empolgação do país, né, com essa Copa do Mundo, né? Cara, como eu disse, tem acho que 4, 5 times que são grandes, assim, que colocam 30, 40 mil pessoas no estádio. O Pakhtakor, que é o da capital ali, é o time que mais tem expressão, assim, tem mais títulos também. E aí tem o Bunyankor, que o Felipão foi treinador, se não estou enganado, depois que ele sai do Chelsea. E o Zico também já treinou esse time, que também é da capital ali do lado ali. Então, tipo assim, eles gostam muito de futebol. E aí tem o zagueiro do City agora também, que é referência para eles lá, né? É o ídolo máximo deles, né? Um cara que conseguiu. Porque a gente sabe que os jogadores da Ásia têm dificuldade de chegar na Europa. Existe um preconceito, assim, né? E ele conseguiu quebrar essa barreira do Uzbequistão aí, né, cara? Foi para um dos maiores clubes do mundo na atualidade. Então, o país tem vivido cada vez mais o futebol, tem bastante treinador estrangeiro também que está ajudando essa escola também que para melhorar o futebol do Uzbequistão, tanto que eles vão para a Copa agora, né? Não é uma surpresa, né? Tá certo. E a torcida é empolgada, imagino, né? Esses 40 mil pessoas aí que lotam os estádios. Sim, cara, são super empolgados. Vários jogos nós fomos fora de casa, assim, e até é engraçado que a gente é bem recebido pela torcida adversária, né? Porque a galera quer conhecer os jogadores e tal. E todos os estádios assim, bem organizados, assim. É o Uzbequistão que tem uma cidade famosíssima, né? Pelo menos para o turismo. Eu, infelizmente, ainda não conheço, que é Samarcanda, né? Que faz parte da Rota da Seda, é uma cidade com milênios de história, né? Ou seja, deve ser muito interessante essa parte cultural também ali dentro do país, né? Tem um time que é de lá, que se chama Dinamo. Tem a Rota da Seda, né? E é engraçado que o Uzbequistão, até 92, ele pertencia à União Soviética, né? Exato, é. E aí, depois que ele começou... Então, a cultura é toda russa, né? E aí tem bastante ucraniano também no país, que fugiu da guerra, né? Então, eles falam 2 línguas. Todos eles falam russo e uzbek. Todos Perfeito. eles. Tá. E aí, em termos de mercado, por exemplo, John, claro que o sonho é ir para a Europa e tal. Mas ali perto, você disse, né, que o Igor, por exemplo, um dos destaques aí, possivelmente, da seleção na Copa, foi para o Irã. Mas o outro mercado ali também é a Turquia, não? Ou seja, tem muito jogador da seleção que atua pela Turquia, né? Ou seja, em times da Turquia, né? Tem, porque ele é perto ali, né, de Istambul ali, né? Até os voos que tu vai fazer conexão é sempre por Istambul, né? Então, e o mercado asiático, cara, quando tu abre esse mercado aí, cara, surge muita coisa de tudo que é lugar ali, né, basicamente. Tá certo. Bom, e na Copa você vai torcer para o Uzbequistão ou para o Brasil? Vou torcer pro Brasil, né? Mas vou torcer pro Uzbequistão fazer um crime aí no grupo aí, cara, num grupo difícil, né? E torcer para eles fazer um crimezinho aí, tentar classificar pelo menos. Tá certo, legal. Jonathan, agradeço demais, viu, essa conversa conosco aí, falando mais do futebol do Uzbequistão, né, que pela primeira vez estará numa Copa do Mundo, essa Copa do Mundo que, claro, com 48 seleções, abriu espaço para vários times, né? Então vamos ver lá a seleção uzbek jogando nos campos da América do Norte. Muito obrigado. Ah, imagina, obrigado eu pelo convite aí. E que precisar, tamo aí, tamo junto.